Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Caruso. Não sei se todos conhecem, mas todo ano acontece internacionalmente alguns festivais e neste vídeo a gente vai cobrir o Festival Puro Sabor, que acontece na Nicarágua. E eu tô aqui com dois grandes amigos, né? Acho que dispensa um pouco de comentários. Para quem não conhece eles, aconselho a você assistir o nosso vídeo da Habanos, o 22º Festival da Habanos, que está muito bacana e muito rico em vários detalhes. Mais uma vez, lembrando aqui, nosso diretor, né? Para quem não segue nosso canal, se inscreva no nosso canal. Então, vamos começar a bater um papo. A ideia é falar um pouco sobre o Puro Sabor, que é um festival que acontece na Nicarágua. Até antes de abrir para a apresentação de vocês, gostaria de falar que ano passado não teve o festival, né? Sim. Para não ficar sem graça aqui na frente de vocês, então eu vou usar um pouco a ordem alfabética, começar um pouco com o Alexandre. Então explica para o pessoal que está assistindo a gente por que não aconteceu o festival ano passado. O Festival Puro Sabor no ano passado ele não foi feito por uma questão de incerteza política, estava tendo muito protesto no país, então eles não fizeram a edição do ano passado. Era um festival que estava vindo numa crescente muito bacana, né? Um festival relativamente novo. E no ano passado, então, não teve. No ano retrasado, por exemplo, tinha uma participação de mais ou menos em torno de 200 pessoas participando do festival. O ano passado não teve e a situação na Nicarágua não está 100% resolvida. Então muita gente também acabou que não viajou para esse festival, principalmente muito público americano, né, que é focado no festival, apesar de gente de vários países. A organização divulgou que em torno de 30 países de pessoas participando, mas o grande volume são de norte-americanos, né, de pessoas dos Estados Unidos, que são o grande mercado de todas essas marcas produzidas na Nicarágua. Então muita gente preocupada não foi. O festival ele teve uma diminuição em seu tamanho por causa dessas incertezas. Esse ano tiveram mais ou menos em torno de 120 participantes, então de 200 caiu para 120, mas eu até achei um número bem razoável, sendo levado em consideração todas essas incertezas que tinha no país. Foi uma experiência muito legal. E o Festival Puro Sabor, com certeza, é um dos grandes eventos que eu recomendo também todos os apaixonados aí pelos charutos fazer uma visita à Nicarágua, grandes marcas produzidas no país. Vale sempre a pena participar desses festivais que se aprende muito, né? Nós vamos falar até sobre isso aqui. Não, com certeza. Até acho que pelo coronavírus também, né? Teve muito chinês esse ano? Ou... Eu acho que não. A Nicarágua ela não tem esse perfil de muito. Eu não sei, eu tive, sem ser o ano que foi cancelado, 2 anos antes. Né? Eu, particularmente, eu não lembro de ter visto o chinês, né? Parece que o chinês vai mais no Festival de La Habana. Mas eu acho que o grande ponto mesmo no Festival da Nicarágua foi a incerteza política e essa retomada do festival, né? Não, sim. Até tive 2 anos atrás, né? O Walter estava com a gente lá. E eu acho que até para o pessoal que não está assistindo, Walter, quais são as marcas que Nicarágua representa? Se você puder contar um pouquinho para a gente. Antes de falar das marcas, eu queria falar um pouquinho dessa parte que o Alexandre comentou, de por que não teve o festival em si e quais foram as situações. Assim, na verdade, não vou nem falar porque não teve, para não ficar batendo no que não teve, né? Por questão de guerra, tudo que você colocou, uma coisa bem de insegurança nacional. Mas o grande ponto que se deve elucidar aqui é que o Festival Puro Sabor, para mim, é um dos melhores festivais do mundo e esse ano, por mais que teve uma queda da quantidade de pessoas, foi na avaliação dos 3, eu não vou falar assim, qual foi o melhor, eu até gostaria de falar, eu sou meio polêmico às vezes, mas vamos falar assim, no final do vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Cara, foi um festival que para mim, mensurando assim, ele foi excepcional, o festival, com muita qualidade técnica, muita organização. Então assim, caiu o número de participantes, mas a organização já era excepcional, ficou melhor. Não sei como eles conseguiram fazer ficar melhor, mas ficou melhor ainda. Então assim, para mim é nota assim, 9,9 pro festival, algo entre 0 e 10, não entre 0 e 100, entre 0 e 10, então foi um festival para mim espetacular. E falando um pouquinho das marcas, o que é importante colocar, assim, quando a gente fala do Festival da La Habana,
São várias marcas também, são 27 marcas dentro do portfólio de Habanos. Quando a gente fala de ProCigar, tem várias, já muda, ProCigar e Puro Sabor já muda um pouquinho, porque não é uma instituição dona de várias marcas. Então, assim, são várias instituições, são empresas independentes, com cada instituição com várias marcas e com uma autonomia diferenciada, né? Ou seja, você fala assim, tem lançamentos? Tem vários lançamentos todos os anos em cada uma das casas. Então, você tem muita novidade saindo todos os anos. Então, assim, eu acho que é muito enriquecedor. A gente fala muito eu não gosto dessa expressão, por mais que eu vá usar aqui, a gente fala muito do off-Cuba, né? Os charutos off-Cuba estão crescendo. Prefiro falar os charutos nicaragüenses, os charutos dominicanos, mas os charutos nicaragüenses estão crescendo muito no mundo em termos de não só de qualidade, eles têm uma crescente assim, inigualável mesmo, mas em termos de assim, sabores e aromas e técnicas que a gente vai poder falar ao longo desse nosso bate-papo aqui, de técnicas e mais técnicas. Então a gente está falando, por exemplo, de casas que participam, como Oliva, como Drew Estate, como Nica Sueño. Eu depois estou com uma listinha aqui que durante a nossa conversa nós vamos falar um pouquinho do dia a dia, o que acontece no dia a dia. Então eu vou pedir licença, pegar essa lista e falar, olha, aqui a gente poderia nesse dia visitar tais fábricas e detalhar um pouquinho mais durante essa nossa conversa. Não, com certeza. Para não falar específico de uma e esquecer as outras. Vamos abordar isso ao longo do nosso bate-papo, mas é super importante mencionar que também a Nicarágua tem a terra muito rica, né? Você tem muitas coisas que a gente vai bater esse papo. Então, acho que seguindo a linha de todos os vídeos que a gente gravou, né? Quem também não assistiu, a gente gravou o ProCigar também, um vídeo super bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre os dias, né? Então, o festival, se eu não me engano, ele acontece 4 dias. 4 dias. Você chega em Manágua, né? Que é a capital da Nicarágua. E aí eu queria um pouquinho que você detalhasse quando você chega, com a recepção, você tem kits que você ganha, se você puder falar um pouquinho pra gente. Eu gostaria de falar o seguinte, eu gostaria só de colocar o seguinte, como é um festival que ele inicia efetivamente numa terça-feira, e vamos falar desse ano, tá? Porque a programação eram 5 dias, eles tiveram que colocar 4 dias por uma questão técnica lá, de discussão interna, colocaram 4 dias no festival. Então o que eu sempre recomendo? Chegar um dia antes, porque nesse dia antes você vai ter uma recepção no aeroporto, um VIP lounge para todo mundo que chegar. Você chega no aeroporto, isso aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo também, eu vi acontecendo praticamente com todo mundo que chegou comigo. Você não tem que ir lá e passar na imigração, o cara já pega o seu passaporte e te trata como rei mesmo. Você não tem estresse, ele passa, já tem alguém te esperando quando você sai do avião com uma plaquinha. Então você não tem fila de imigração, não tem nada disso. Você já pega o seu passaporte e fala, Walter, vamos lá para a sala VIP. Então assim, a recepção é fenomenal, organizada, você já vai beber alguma coisa, comer alguma coisa nessa recepção. E isso aconteceu em Manágua, né? Isso aconteceu em Manágua, isso aconteceu desde segunda-feira para quem chegou segunda-feira e também isso ficou aberto ao longo de toda a terça-feira. Tá? Isso aconteceu durante segunda e na terça-feira. Terça-feira quando iniciou efetivamente o festival. Esse ano teve uma característica interessante em relação aos 2 anos anteriores, principalmente no ano de 2017 que eu participei. Que você era recebido, na verdade, e já ia, a cidade de Granada estava já incluída dentro do pacote regular do festival. Este ano, por essa questão de redução, questões técnicas lá, esse dia, essa noite em Granada, por exemplo, não teve, como o festival que eu participei em 2017, mas ele deu a opção das pessoas que chegavam ainda na terça-feira de fazer um tour rápido com a visita a Mombacho, né, que é uma fábrica super charmosa, um casarão colonial lá na cidade de Granada, que é uma cidade colonial, histórica, muito bonita. E também as pessoas, dependendo dos horários que chegavam, além da visita à fábrica, poderiam também fazer um passeio que era a visita ao vulcão Massaia, que é um vulcão que está ativo, né? Você vai lá, você vê a lava lá no fundinho, lá é uma experiência muito legal, né, para a gente participar. E também um passeio nas isletas, né? As isletas são um conjuntinho de pequenas ilhas que são ali próximas da cidade de Granada, que também deu essa opção de um passeio no barco para essas pessoas que já tinham chegado antes. Né? Quem chegou, obviamente, mais tarde, não teve oportunidade, ficou na cidade de Granada, aí já tinha o hotel lá, né? As pessoas sentavam, já ganhavam um kit de boas-vindas com mochila, boné, charutos e alguns outros brindes também.
podia ficar lá no hotel relaxando um pouquinho, fumando o seu charuto enquanto esperava para sair no dia seguinte pela manhã para a cidade de Estelí, que é o grande polo produtor das fábricas de charuto da Nicarágua. E só para fazer um adendo também, eu gostaria de deixar assim um pouquinho mais detalhado, porque muita gente considera o Puro Sabor 3 dias de festival. E eu considero 4, não é porque eu considero. Por que eu considero 4? Porque na minha opinião, é indispensável visitar Mombatcho. Todo ano, você acha que é a 5ª visita que eu faço a Mombatcho, todo ano que eu vou de novo na Mombatcho. E a visita a Mombatcho acontece sempre no primeiro dia, na terça-feira. Então nós chegamos em Manágua e o nosso hotel foi em Manágua. Então sempre assim, a gente vai para Manágua a gente chega em Manágua e vai para Granada. Nesse caso nós ficamos, o hotel era em Manágua, mas quem quis ir visitar Mombatcho, quem escolheu, quem optou por essa visita, você tinha ônibus saindo 2, 3 vezes por dia, você podia visitar ou de manhã a Mombatcho ou à tarde. Foram 2 visitas à mesma qualidade. Se você quisesse visitar 2 vezes a Mombatcho, você também poderia, sem problema nenhum. E quem foi, por exemplo, quem chegou na segunda-feira e optou por visitar Mombatcho, então foi de manhã, fazer a visita de manhã, das 9 ao meio-dia, e à tarde fez esse passeio das isletas e do vulcão. Então, isso para mim é indispensável. E uma coisa diferenciada é que nós fomos para Granada, eu fui para Granada, visitei Mombatcho, e depois da visita fizemos um jantar comemorativo de confraternização para as pessoas que fizeram a visita na parte da tarde, e na mesma noite voltamos para Manágua, onde nós dormimos. Ou seja, esse basicamente é um resumo do primeiro dia. Ou seja, você não tem... Quantas horas é de Granada a Manágua, mais ou menos? 1 hora e pouquinho, cara. Não foi, depende muito do trânsito, porque às vezes o trânsito lá é carregado. Nós pegamos, por exemplo, quem foi de manhã, parece que foi em 2 horas e pouquinho, porque o trânsito estava muito carregado. A hora que eu fui foi quase 1 hora e meia. Foi bem menos do que o pessoal que foi de manhã. Eu cheguei na terça de manhã. E é uma fábrica excelente, né? O Cláudio é um cara, uma figura espetacular, recebe muito bem as pessoas, então é uma experiência que eu também recomendo, que vale super a pena. Ele explica muito. Acho que na Nicarágua que a gente tem, o que eu busco quando eu vou num festival, tá? Eu sei que é muito bacana ir nas festas e nos jantares, a comida estava boa e tudo mais, mas o que Walter Sais, o que eu busco é conhecimento técnico. Cada um busca uma coisa, né? Eu busco conhecimento técnico, isso é o que eu quero em primeiro lugar. Então, quem quer informação, a visita a Mombatcho não dá para perder, Eu fui nos 5 anos que eu fui 5 vezes na Mombatcho, e no ano que vem eu vou de novo e vou seguindo, porque ele vai explicar processo, e cada ano ele vai dando uma inovadinha. Ele vai colocando, cada ano ele colocou alguma coisa nova. Então você prova o tabaco, a gente fala muito de folhas de tabaco seco, lirreiro, volado. Então lá ele fez um tabaco só de lirreiro, um tabaco só de volado, um tabaco só de seco, lá chamam de viso, né? Tem uma diferenciação, mas vamos entrar nisso depois, na parte técnica. Vamos entrar depois. Só que nós fizemos a degustação dos charutos, ele explica a questão de fermentação, nós entramos na sala de fermentação, entramos na parte do processamento do tabaco. Então é explicado passo a passo, detalhe a detalhe, porque, obviamente, a casa é dele, né? O cara que está fazendo a apresentação da Mombatcho é o cara que o cara que vai pôr o dinheiro no bolso, entendeu? Então ele vai fazer de tudo para quê? Para te mostrar o melhor, para te atender da melhor forma possível, porque você recebendo uma boa informação, você vai postar, você vai levar para o mercado, você vai falar bem da marca, e obviamente que o charuto Mombatcho tem crescido em termos de qualidade, aromática e sabor, assim, absolutamente demais, assim. Então no segundo dia a gente acorda em Manágua, o pessoal vai para Estelí, né? Para quem não conhece, Estelí fica 2 horas de Manágua, ela tem 80% da economia pelo tabaco, é uma cidade que tem o solo bem diferenciado, quase todas as fábricas se encontram por lá. Então se vocês puderem contar um pouquinho para a gente sobre o segundo dia. O segundo dia a gente acorda bem cedo, né? Para já fazer essa viagem aí para Estelí. E é um grupo, o festival tem uma característica muito interessante também, porque Nicarágua a gente conhece também, tem grandes produtores, depois vamos falar um pouquinho mais da questão dos produtores, mas eles têm, o tour lá é separado por grupos. Você, na verdade, você separa, são 6 grupos. São 8 grupos. 8 grupos, e você tem uma visita normalmente de manhã, uma visita à tarde e tal, em fábricas separadas, e um mix para que se balanceie fábricas mais conhecidas com marcas menos conhecidas, para que as pessoas tenham uma experiência mais global do tabaco nicaragüense, sem ficar visitando também só aquelas principais marcas que as pessoas conhecem.
Então você opta por esses dias e a partir daí você por grupos, né? Você acompanha aquele grupo que você fez, você vai fazer os passeios naquelas fábricas que estão selecionadas. Só que quando a gente sai de Manágua para Esteli, o grupo vai todo junto. E aí a gente fizemos uma parada na plantação do Victor Calvo, né? Para conhecer no caminho, e aí todos os participantes juntos, e a partir daí foi o primeiro almoço na fábrica na plantação na fazenda da Placência. A gente faz um almoço lá introdutório e a partir daí separa os grupos para as visitas depois de acordo com o grupo que cada uma das pessoas selecionou. Vocês estavam no mesmo grupo? Não, na verdade não. Na verdade a gente faz nessa ida de Manágua a Esteli, nós fazemos essa parada técnica que, ou seja, é muito interessante porque nós não essa plantação do Victor Calvo não é em Esteli, mas é a caminho de Esteli. Tem um terroir específico. Quando você chega lá, você olha para o solo é negro, negro, você fala, isso aqui é vulcânico. E eu começamos a conversar com o Victor Calvo, ele dá toda uma explicação. Poderia ser um pouquinho melhor a explicação, mas foi uma explicação muito boa, né? Mas poderia ser melhor esse ano. Mas a explicação, ele fala do solo, fala das plantações, você sobe num jipe, né? Então você vai em cima de um jipe de pé, então você consegue visualizar todo o plantio de tabaco, tanto tapado quanto ao sol. Você tem os dois tipos no mesmo terroir, na mesma plantação dele. E ali você você consegue passando por essa fazenda, você consegue entender quando chegar em Esteli que a complexidade e a riqueza dos solos que a Nicarágua tem, porque são solos um diferente do outro em questão de quilômetros, não são 100 quilômetros, questão de 50 quilômetros dessa fazenda para Esteli não tinha 50 quilômetros, e com uma riqueza de terroir completamente assim, única e diferenciada. Então, sim. Eu acho que foi muito técnica essa parada. Então, depois nós fomos para o almoço, que foi no Placência, e aí, no Placência, quando a gente acaba esse almoço, que uma coisa para elucidar, nos festivais, principalmente nesse da Nicarágua, se ganha muito charuto, né? No Procigar também, no Festival do Alabano não se ganha muito charuto, você tem sim, você ganha alguns charutos em algumas ocasiões, mas nesses festivais as fábricas, por quererem se autopromover, eles fazem questão de te presentear com os charutos. Então nessa chegada na plantação do Victor Calvo, você teve a possibilidade, não é assim, toma um charuto para cada um. As caixas estão em cima da mesa. Se a pessoa também tem que ter um pouquinho de etiqueta, né? Porque a gente percebe a pessoa enfiando a mão pegando 10. Tudo bem. Eu não vou falar que eu nunca fiz isso, né? Senão seria mentiroso. Eu já fiz, eu acho que no meu primeiro festival eu peguei uns 12. Tô brincando. Mas assim, você vai lá, pega um charuto. Se quiser pegar 2, 3, você pega quando você quiser. Ou seja, tá lá à disposição. Se acabou a caixa, tem mais caixa. Então, isso você tem nesses festivais. E no Placência a mesma coisa, quando você chegou lá tinha as meninas com as bandejas, então você pôde pegar um charuto, 2 e desfrutar o seu charuto, conhecendo nesse almoço uma coisa que é muito interessante do Puro Sabor, do Procigar também, você está almoçando com os donos de todas as marcas. Você está lá, o dono da Oliva, o dono da Placência que estava lá, você está o dono de todas as marcas, estão lá sentado, almoçando. Você pode ir lá, se acercar, fazer uma pergunta, pode tirar uma fotinho com o cara, você pode fazer o que você quiser. Perguntas técnicas, geralmente está os donos, os master blenders, então assim... É muito rico. É muito rico e é uma experiência que, na minha opinião, é uma experiência única, cara. Quem gosta de charuto, tem a possibilidade de estar lá. Fala, pô, eu gosto do charuto XYZ, eu vou fazer uma pergunta para o master blender. O cara vai estar lá de sorriso aberto, de braços abertos para te receber, te esclarecer. Isso, assim, a gente sente muito na Nicarágua, como nós estamos falando de Nicarágua, né? E dali, sim, saindo desse almoço, aí se informa os grupos. É um ônibus com cada número na frente, do 1 ao 8, você entra no seu ônibus e segue para as fábricas especificamente. Eu tenho a lista aqui, podemos falar? Claro. Nesse primeiro dia, como a gente vai passar pelos dias, nós tínhamos a possibilidade, como são 8 grupos, a possibilidade de ir para Drew Estate, para Roya de Nicarágua, Oliva, a Pensa, que é Puros Esteli Nicarágua S.A., para quem não sabe o termo da Pensa, Scandinavian Tobacco, o Casa Fernandes, Tavicusa, também para quem não conhece Tavicusa, o pessoal fala, vou visitar Tavicusa, o que é Tavicusa? Então assim, é
É algo assim excepcional, uma visita excepcional. Ou seja, é a empresa que faz o Rock Patel. A gente já falou, eu tive com eles, com o Nishimi, com o pessoal da Rock Patel há alguns anos. Esse ano eu tive com eles todos os dias. Eu falei, pô, por que vocês não colocam aqui, né, cara? Rock Patel. Ninguém sabe, meu, que a Tavicusa é Rock Patel. E que você pode escolher os grupos, né? Quando você adquire o pacote, você escolhe o grupo que você quer ir. Acho que é importante até como eles dividem em grupos, ressaltar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, você consegue reduzir e você tem uma experiência melhor. Então você consegue ter essa experiência na fábrica, poder conversar, tirar suas dúvidas. É exatamente o que você falou, né? O pessoal está acessível. Então quando você tem um grupo de 20, 30 pessoas, você tem essas informações mais fáceis de ser esclarecidas. O grande lance da Nicarágua, né, que e também no ProCigar também, é essa coisa, né? Você está em contato com o dono da fábrica, né? Você está em contato com a cara da fábrica ali. E tem essa característica que diferencia muito esse tipo de festival, que é o cara tá tendo ali uma oportunidade comercial com você, né? Porque quando a gente sempre bate muito na tecla do conhecimento, que é importante a gente estudar, conhecer mais, porque você passa a desfrutar muito mais um produto quando você tem um conhecimento técnico sobre o produto, e aí você passa a ter uma relação mais próxima com a marca também. Então isso é muito legal, porque você vai lá e o cara tem todo o interesse de te esclarecer qualquer dúvida, te apresentar charutos diferentes, né, para você provar blends diferentes, porque depois você está se tornando um consumidor daquela marca ali que você teve esse contato. Sim, e é importante também, complementando, nessa história de ir, nesse primeiro dia, nós estamos no segundo dia agora, né? Segundo dia. Segundo dia. Nesse segundo dia, depois dessa plantação, do almoço, nós vamos para as fábricas, essas que nós mencionamos, porque a Nicarágua divide em dia de plantação e dia de fábrica. Então, o primeiro dia, como nós fomos, foi Mombate, o segundo foi a questão da plantação, uma plantação diferenciada com terroir excepcional de manhã, e à tarde, essas empresas que eu acabei de citar, inclusive a própria Vitor Calvo à tarde, são só fábricas. Nós vamos nas fábricas ter contato com os torcedores, com as pessoas que fazem o beneficiamento do tabaco, fermentação, então é tour de fábrica. Só que não é legal, que fábrica bonita, não. É algo muito técnico, direcionado, você vai guiado pelos próprios donos, no caso, né? Os donos, muitas vezes com os master blenders, com os assistentes deles. Então, assim, esse segundo dia em que a gente vai nessas fábricas de acordo com cada grupo, é muito rica e é fábrica, visita de processo de charuto, processo de fábrica. Acho que a gente mencionou a Plasencia aqui, acho que quem não conhece a Plasencia, né, um dos grandes produtores de tabaco da Nicarágua. E também hoje tem algumas marcas de charuto muito renomadas no mercado e estão crescendo muito nos charutos próprios, né? Falando um pouquinho de fábrica, então, como vocês tiverem grupos diferentes, acho que seria interessante você mencionar que fábrica que você acabou visitando e a gente entrar um pouquinho mais nessa área técnica. Até uma das perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, a gente escuta muitas pessoas falando, né, muitos degustadores, muitos aficionados, que Nicarágua e Cuba têm um jeito diferente de enrolar o charuto. Consegue detalhar para a gente se faz sentido, se eles estão certos? Então, é interessante a gente falar sem demonstrar, às vezes fica um pouquinho difícil, né? Falar, mas não tá com a folha de tabaco na mão. Mas quando a gente fala um pouquinho de processo de torcido, vamos falar de Cuba e de Nicarágua. Então você tem basicamente o entubado, que é quando você pega a folha de tabaco na mão e você faz ela circular, você faz em tubos. Então você enrola a folha e você pega uma folha, cada folha enrolada e vai pondo uma do lado da outra. Esse é um processo que a gente chama de entubado. Você tem um acordeon, que é quando você pega a folha e você não vai entubar ela, você simplesmente vai fazer como se fosse um leque, né? Você faz ele em formato de leque e fecha, se chama acordeon. E tem outras metodologias, mas essas duas são as clássicas. Basicamente, eu não gosto nada na minha vida de generalizar nada, tá? Mas basicamente, Cuba é criadora do acordeon, do entubado. Então Cuba é conhecido por entubado, mas quando você vai em Cuba, eu já fui 25 vezes, 200 mil vezes para Cuba, então você tá vendo o torcedor fazer, às vezes ele não faz o entubado, ele faz o acordeon, entendeu? Então, mas o mercado tem esse costume de dizer que Cuba faz o entubado. Já a Nicarágua, ela usa os dois dependendo da casa, tá? Tem casa que usa o acordeon, tem casa que usa o entubado, tem casa que, depender do charuto, usa os dois, tá? E isso dá uma diferenciação vamos colocar, na estrutura do tabaco, do charuto. Uma vez pronto, ele vai dar uma estrutura em termos de queima acelerada e tudo mais.
E você tem a terceira metodologia, que é você fazer blend, ou seja, tem algumas casas que eu vou mencionar depois, o próprio torcedor faz o entubado, faz o acordeão e põe folha entubada com o acordeão junto e faz o torcido. Então isso é uma mescla de procedimentos de torcido do charuto. Isso é uma coisa que é importante. Outra coisa que é interessante nas fábricas, eu não vou também falar que é 100% das fábricas, mas quase 100% das fábricas, tem o que a gente chama de máquina de tiro, ou máquina de fluxo, ou fluxômetro. Cada fábrica usa um nome para essa máquina, mas a mesma máquina lá, o que é o tiro? Ela vai verificar a quantidade de pressão que o charuto faz quando você põe o charuto na máquina, lá a máquina vai puxar e vai ver se o charuto está entupido, está tendo muita vazão de fumo ou está tendo pouca vazão. E aí você tem basicamente de 20 a 40, que é o termo que se usa lá, de bar de pressão, você vai verificar se o charuto, ele sempre tem que estar entre 20 e 40, tem casa que usa de 25 a 35, por isso que não é legal generalizar, que geralmente é 20 a 40, mas uma das que eu visitei é de 25 a 35. Aproveitando que você está mencionando o fluxômetro, né? Então, se ele passar de 40, ele está mais preso ou ele está mais solto? Está mais solto. Então, se ele passa de 40 é porque está passando muito... E ele é descartado. Ele é descartado. Então, na verdade, ele volta para a mesa do produtor, porque geralmente, outra diferença também do torcido, é que em Cuba, o que a gente verifica, em Cuba é que é um torcedor que ele vai fazer praticamente todo aquele processo do charuto. Ele vai ter um momento que ele vai pôr a capa, vai ter um momento que ele vai fazer a tripa, o bonte ou bunch, como alguns falam. Maravilha, lá em Nicarágua eles basicamente trabalham em dupla, então é um do lado do outro, em que um faz os bontes. O que é o bonte? É você justamente pegar a tripa, ou seja, o enchimento, o miolo do charuto, enrolar no capote ou no binder, né? E você coloca na prensa. Tá? Esse é vamos supor que o André é o meu parceiro, então ele vai fazer isso. Depois eu vou pegar essa prensa, depois de um tempo ela vai ficar na prensa e eu vou ser o passador de capa, eu vou colocar a capa, eu finalizo. Isso é uma questão técnica muito importante, porque esse charuto, um tem que confiar no outro, porque se ele começou a torcer tudo o charuto errado, eu passei a capa, e chegar lá no fluxômetro e não passar, nós dois seremos penalizados. Então, por que eles começaram a fazer dessa forma? Porque um cobra o outro. Fala, pô, você tá torcendo o charuto errado. Trabalho em equipe, né? É um trabalho em equipe. Não, nem só o charuto errado. Às vezes o cara torceu hiper bem. Só que eu passei a capa torta ou a capa com defeito. Vai para lá, passou pelo fluxômetro, mas quando chega na pessoa verificar a capa, fala, pô, essa capa tá mal passada. Você também não recebe, eu também não recebo, porque a gente só recebe os dois juntos pela quantidade que o grupo produziu. Então isso também é um upgrade na qualidade do charuto. Então o pessoal é uma fiscalização a mais da própria dupla ali, um exigindo do outro. O que a gente percebe lá é que são duplas que trabalham anos juntos, né? Eles começam juntos, recebem o treinamento juntos e seguem junto por um tempão. Uma característica interessante. Isso é importantíssimo. Uma característica interessante também, pelo menos nas fábricas que eu visitei lá nas que eu visitei sempre foi assim, que é uma diferença no processo de produção de Cuba também, que o processo de passar o capote lá em Cuba, ele é um processo manual também, a pessoa põe o capote e enrola. Nas fábricas que eu visitei na Nicarágua, todas as que eu visitei, eles passam por aquele, né, uma esteirinha que eles passam o capote naquela esteirinha e depois o charuto vai para as formas, né? Essa é uma grande diferença, que por isso Cuba coloca sempre aquele totalmente a mano, porque não tem essa interferência dessa esteirinha para fazer essa passagem do capote. E na Nicarágua, sim, pelo menos nas que eu visitei, todas as que eu visitei passavam por essa esteirinha. E um outro ponto interessante também para a gente falar, né, nessa questão que você falou da questão das duplas trabalharem junto e elas não receberem. E também a Nicarágua ela tem essa característica, né, que como a gente está falando de... se a gente for fazer um paralelo, eu gosto sempre de fazer um paralelo porque o brasileiro no geral tem um contato muito grande com o cubano, porque o cubano sempre teve muita oferta aqui no Brasil e agora está chegando uma variedade maior de charutos não cubanos. Então, às vezes, para ilustrar para quem está vendo e às vezes não tem esse conhecimento, é legal a gente fazer uns paralelos até para a pessoa entender algumas diferenças, que não quer dizer se é melhor ou se é pior, são coisas diferentes. Bacana. Né? O que eu acho que é muito importante falar também, a Nicarágua e Dominicana também nessa mesma linha, quando a gente fala de cubano,
a Habanos dá o direcionamento para todas as marcas, né? Para as 27 marcas é um direcionamento da Habanos onde eles têm o controle ali, total da produção de todas as marcas. Quando a gente fala desses países, Nicarágua, Dominicana, até mesmo Honduras, você tem... Cada fábrica tem o seu estilo, igual o Walter falou de usar o entubado e o acordeon, né? E cada fábrica define o que quer fazer. E um ponto importante de falar também nessa questão da produção é que... Agora eu me perdi. Fazer essa... Posso pegar o gancho? Não. Agora eu me perdi. Voltando, agora sim. Mas aí um ponto importante também, em uma visita que eu fiz na Perdomo, que quando a gente fala, quando a máquina, quando vai para aqueles testes de fluxômetro, revisão da capa do charuto, etc., o cara, aí eu perguntei, o que você faz com o charuto depois que ele chega nesse processo? Ele falou assim, a gente desmonta o charuto e o que me foi informado na fábrica da Perdomo, isso muda obviamente fábrica para fábrica, ele falou assim, a maioria desses tabaco depois ele vai ser usado para fazer ou tabaco de fumo picado ou cigarrilha. Estou falando especificamente da Perdomo, não sei se todas, eu não posso falar nada generalizado porque são processos, cada fábrica tem seu direcionamento, né? Então, além da dupla não ganhar, né, pela produção daquele charuto, é uma coisa que você também gera uma perda para a fábrica. Então, se o cara começa, a dupla está tendo muito problema ali, a fábrica já olha e fala, olha, estou perdendo tabaco premium para um charuto bom para depois fazer um charuto de fumo picado, fazer uma cigarrilha, etc. Né? Então, tem esse ponto que é importante falar também. Sim, acho que pegando um gancho um pouco das fábricas, você mencionou os formatos, né? Então, acho que seria interessante, tem alguns tipos de formatos e como faz um formato? Antes de responder sua pergunta, só para também complementar, que é uma questão de, a gente tem a possibilidade de a cada ano, num Puro Sabor, por exemplo, você tem 8 grupos, como teve 8 grupos, já teve ano que foram 10 grupos, ano que foram 9, vai depender de cada ano, mas... A gente não pode, como a gente não pode analisar nada, não todas as fábricas da Nicarágua, como a gente falou aqui, usam a tal da esteira, que não é uma máquina, é uma coisa que eles falam muito, as empresas que utilizam essa esteira, eles batem nisso, falam, espera só um pouquinho, aqui é totalmente à mão, porque mesmo quando você gira a esteira, você está girando com a tua mão, né? Você não é uma máquina, você põe lá, a esteira vai com um automático na eletricidade, né? Você tem que ter a pressão certa, porque se você colocar o charuto lá e apertar com tudo, ele também dá uma pressão a mais na forma do torcido. Então, não todas as fábricas da Nicarágua, mas a maioria, usa esse acessório que fica em cima da mesa de torcido, em que você monta as folhas do acordeon, ou usando o método que você estiver usando, você coloca o binder junto, que é o capote, e na hora de enrolar, você põe ali no meio e essa esteira passa e enrola o charuto. Então não é nada generalizado, umas fábricas utilizam essa metodologia, as outras são completamente à mão mesmo ali, sem utilizar essa máquina, tá? E outra coisa que é importante, como a gente perguntou no começo das técnicas de torcido, eu comecei a falar do acordeon, do entubado e tudo mais. Uma outra coisa que é importante é a forma que você quebra a folha, para você montar o seu bonde. Não sei se a gente está falando grego com quem está assistindo aí, mas assim, eu vou tentar ser técnico, vou tentar ser um pouco didático, tal. Vamos imaginar a folha, vamos imaginar uma planta de tabaco aqui, se puder de repente pôr a folha lá, uma foto para o pessoal ver. Imagina a planta de tabaco com as folhas ali. Então as folhas estão pegas no caule, né? Ela está grudada no caule, então quando você imaginar, a pessoa chama de bunda, a bundinha da folha, a parte que está grudada no caule e a ponta da folha. A parte que está grudada no caule, ali, por aquela folha estar grudada no caule, ela recebe a maior fortaleza. Onde está a maior fortaleza na folha? Na parte de trás, na bundinha da folha. E na ponta? Na ponta é onde se caracteriza os maiores aromas e sabores, mais na ponta. Ou seja, nós estamos falando de fortaleza, nicotina mesmo, a potência, tá? Mas na bundinha e na ponta não. Por isso que se a gente for imaginar um torcido do charuto, você vai imaginar a ponta, né? Você vai imaginar o seguinte, o cara foi lá, pegou as folhas e torceu, e depois ele passou o binder e você vai fumar por onde? Você vai cortar o charuto e pôr na boca onde? Você vai a parte da bundinha ou a parte da frente e tal? Você vai falar, porra, mas como é que teria que ser o lógico? O lógico, a regra inicial é que o charuto fosse
torcido de uma forma em que a parte que você acende a ponta da folha e a parte que vai, onde você está colocando a boca no charuto, é a parte da bundinha da folha. Por quê? Porque ele vai ter uma evolução em termos de potência. Você não vai acender o charuto, pum, tomar uma porrada de cara e depois ele vai ficar suave, né? Aí você fala, tá bom, então isso é a regra geral. O que com a Nicarágua, Dominicana, esse crescimento do charuto não cubano, o que aconteceu? Técnicas diferentes, em que algumas fábricas, quando está fazendo bonde, ele quebra no meio bonde e ele inverte. Ele coloca a bundinha, a parte da bundinha, como ele quebrou no meio, ele inverteu, então você vai sentir no começo do charuto potência, se você quebrar no meio e inverter. Uma técnica que eles usam, que eles aprimoraram e usam na Dominicana, em algumas empresas também. Eles quebram a folha em 3. Então assim, você segura no meio o bonde, você quebra embaixo, quebra em cima. E a parte de em cima, como é muito suave, mas tem muito aroma e sabor, eles colocam no meio, e a parte de baixo, às vezes, eles colocam em cima. Não sei se ficou muito complicado, ou se ficou claro de entender. Para mim levou alguns anos para eu entender esse processo, porque eu sei que não é fácil, que a gente vai viajando, visitando, conhecendo, a gente vai cada vez aprendendo um pouquinho mais. E eu perguntei sempre, eu sou um cara muito assim, chato de perguntar, eu quero entender por que vocês estão fazendo isso. E algumas, por exemplo, a Drew Estate, o cara me respondeu o seguinte, falou, não, Valdo, eu quero no meu charuto, o cara toma uma paulada no começo, porque esse aqui é pro mercado, é para caminhoneiro, tem um nicho de caminhoneiros americanos que eles usam, eles não querem fumar coisinha fraca, meu. Então o que a gente faz? A gente quebra a ponta e a ponta já vai, nem quero pôr essa ponta, já vai só o meio da folha e a parte de trás eu já balanceio no charuto, é porrada do começo ao fim. Então tudo depende da proposta de que, não cada casa, cada marca de cada casa, porque tem uma casa que tem várias marcas, né? Tem casas aqui com 23 marcas, entendeu? Com 33, uma outra aqui. Então são várias marcas dentro de uma casa. O cara fala, essa minha marca eu quero que seja porrada, estruturado. Né? Então ele vai ter o torcido diferente. Não só acordeon, não só entubado, não só uma mescla. Mas eu vou quebrar no meio e vou inverter. Ou não. Tem algumas linhas mais suaves, o cara quebra só a ponta e só torce com a parte da ponta até o meio. Nem entra a bundinha do charuto. A bundinha vai para outro tipo de segmento. Então isso a gente vai entendendo, para complementar um pouquinho daquela minha resposta do torcido, vai complementando e complexando, vai deixando muito mais complexo, né? A estrutura de cada casa. Ou seja, cada casa pode brincar da forma que quiser, assim, da maneira que quiser e para agradar o público, né? Sim. Isso é importante. Como você mencionou, tem uma complexidade muito grande, é muito bacana, é anos de treinamento, acho que anos viajando, mas muito interessante para todo mundo que está assistindo a tua aula aqui, que é espetacular. Acho que uma coisa que eu perguntei, até vou voltar um pouco para o Alexandre, existem diversos formatos. Como que a fábrica faz o formato redondo, o box press? Qual que é a diferença de um formato para o outro? Então, também aí para fazer um paralelozinho também, cada casa também, independente de ser em Cuba ou em outros lugares, em Cuba a gente tem o tradicional formato de box press, que realmente é um box press, porque o charuto ele é feito de forma cilíndrica e as caixas têm uma diferença pequena de tamanho relativa à quantidade de charutos que você vai colocar dentro. E aí, quando você fecha a caixa, você enrolou um charuto cilíndrico, você fecha a caixa e a caixa naturalmente ela vai, vamos dizer assim, apertar um pouco os charutos e ele vai ficar num formato, né, levemente quadrangular. Assim. Isso principalmente, desculpa te interromper, nas caixas que se chamam habilitadas. Que é diferente dos cabinês, que aí não tem esse caso. Sim. Mas também em caixas, também, algumas outras também, o charuto se mantém no formato. Mas o importante falar, por exemplo, na Nicarágua, que eles fazem, o charuto obviamente ele é enrolado de forma cilíndrica, mas a Nicarágua ela faz um processo diferente, que eles têm formas realmente que são quadradas, né? Elas têm uma separação, algumas de madeira, outras não têm, mas aí os charutos são pressionados ali e depois eles colocam numa prensa para que o charuto fique realmente nesse formato quadrado. Tanto que se você pega um charuto box press cubano e pega um box press nicaragüense, você vai ver que o nicaragüense fica quase que... Você passa o dedo assim, você vê o ângulo de 90 graus quase ali no formato do charuto, né? Em Cuba, por exemplo, você vai pegar ele tem naturalmente um ângulo mais suave nas pontas dele na hora que você vai fazer. E também complementando essa questão do box press, o que a gente tem que imaginar, depois o diretor vai colocar a foto aí dos box press, imagina bandejas que são quadradas
marcas mesmo, então são várias bandejinhas, dependendo por exemplo, estou fumando aqui um quadrado, né? Que é um box press, vamos colocar assim, um quadrado, um box press. Então o charuto ele sempre vai nascer cilíndrico, ele não vai nascer quadrado, obviamente, ele vai nascer cilíndrico e sempre com uma menor quantidade de tabaco, porque se você coloca, se você vai fazer, tem charutos, por exemplo, a Rock Patel. Todas as marcas que nós estamos falando aqui não estamos promovendo nenhuma marca, só para dar de exemplo. A Rock Patel tem charutos que eles fazem o mesmo cilíndrico e quadrado. Então, o que acontece? Esse daí, a gente estava lá na fábrica e perguntou, pô, mas é a mesma quantidade de material? Porque o cepo é o mesmo. Falou, não é o mesmo material. Esse aqui vai para o box press, então vai entrar menos material. O torcedor recebeu menos material para colocar. Eles têm o mesmo cepo e o mesmo comprimento, só tem menos material. Na hora que pressionar, na hora que você tiver o fluxo flui bem. E os box press nicaragüenses ou não cubanos são fluxo perfeito, né? Então, isso é uma outra também característica dos box press. Você coloca eles na prensa. Qual é o tempo que ele fica na prensa para fazer esse formato? Também depende de cada casa. Algumas regras são da seguinte forma: você coloca ele quadrado, você coloca ele cilíndrico e você prensa. Então são prensas grandes que vai entrar, sei lá, 20, 30 bandejinhas e uma prensa manual que você vai girando, ela vai pressionando. Ela vai ficar ali pelo menos 2 horas. Tem casa que deixa virado o dia, ou seja, você faz durante o dia e vai pressionando. No dia seguinte, você tira ele da prensa e você tira ele da pressão ali e tal e começa a trabalhar. Então, tem casas, por exemplo, vou de novo citar o nome da Rock Patel porque para ser mais específico, a Rock Patel é de um dia para o outro e tem casas que são 2 horas. Então, o que eu diria é o seguinte, perguntando, pô, por que é que 2 horas aqui é o dia inteiro, não vai prejudicar o tabaco? Eles dizem que é o seguinte, se ficar mais que 48 horas, você começa a prejudicar o que? A capa. A capa, ao ficar muito pressionada, depois ela vai ter um retorno. E nesse retorno, por ter ficado 48 horas pressionada, ela quebra. Então, se ela também ficar muito tempo, o quadrado lá, você vai perceber que nos ângulos, aqui nos vértices, ele vai quebrar. Na sua casa, quando você colocar no sumidor, ele vai expandir pela umidade, ele quebra. Então, por isso que ele não pode ficar 48, tipo, 2 semanas no box press. Ele tem que ficar um tempo ideal e isso, obviamente, que cada casa vai desenvolvendo. Obviamente, eles desenvolvem técnicas diferenciadas. Essa casa, por exemplo, que me respondeu que são só 2 horas, é porque eles têm uma prensa diferenciada, já automática, que eles dizem que, obviamente, que eles querem fazer mais charuto, mais rápido, para vender mais, obviamente. Então, eles desenvolveram uma técnica para deixar menos tempo prensado. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não pode ficar mais que 48 horas, porque senão ele vai ter essa quebra e nem vai ficar 10 minutos, porque senão ele não vai ficar no formato quadrado, ele volta a ser um cilíndrico depois, entendeu? Ele tem que ficar pelo menos aí um tempo, pelo menos 2 horas, ou eu nunca vi nenhuma casa com menos de 2 horas, tá? E para fazer um paralelo aí, no charuto cilíndrico, normalmente eles deixam na prensa mais ou menos por volta de 30 minutos, 40 minutos, que não é necessário porque o charuto ele vai estar no formato natural dele, que era o formato cilíndrico, né? E até fazendo uma observação, nessa prensa que o Alexandre mencionou, é a prensa normal do charuto cilíndrico. Então você coloca lá, é uma prensa que tem o formato do cepo que você quiser, o formato específico do charuto, você pressionou. Depois de 15 minutos ou 30 minutos, você não tira da prensa e começa a passar para os outros demais processos. Você vai ter, porque o que acontece? Quando você põe a prensa, na parte lateral do charuto, vai ficar comidinho, ele dá uma pegadinha. Então o que eles fazem? Abre a prensa, vira o charuto, para pegar a parte que não pressionou, ele vira ali, vamos colocar 180? Vai virar 180 graus, mas basicamente o charuto foi colocado dessa forma, depois você vai colocar ele assim, nessa mesma prensa. Prensa de novo, e algumas casas fazem 3, 4 prensas, geralmente são 2. E aí depois, isso do cilíndrico agora, para manter o cilíndrico e para não ficar comida o capote. Um processo muito interessante, que também tem lá no meu canal, depois vocês quiserem visitar, vou também especificar o nome da empresa, a Mombatio. Eles dizem que eles que inventaram essa metodologia, eu sinceramente só vi lá mesmo. Eles, depois dessa prensa cilíndrica, ou seja, você coloca lá o charuto, vamos imaginar que ele está redondo, você colocou aqui, depois de 15, 20 minutos ou meia hora, cada casa tem um certo tempo de deixar, ninguém deixa mais que meia hora, você virou e deixou mais 15 minutos a meia hora e depois você tirou, maravilha.
O capote vai ficar, às vezes, com a marquinha da prensa. Então, a Mombatcho lixa. Ele tem uma lixa natural, ele pega e lixa esse capote. Por quê? Para quando a próxima etapa for passar a capa, não ficar nenhuma marca do veio na capa. Então, isso também é um processo que, assim, a cada ano que a gente vai, a gente aprende mais coisas. Esse é um processo que eu vi a primeira vez, a única vez. Primeira e única na Mombatcho. A Mombatcho tem essa técnica de lixar. É lixa cada charuto e tudo mais. A gente até pergunta, pô, isso não vai prejudicar o charuto? Você está raspando o tabaco e tal? Eles dizem que não, a gente não sabe, mas pelo menos em termos de formato vai deixar o charuto mais redondinho, obviamente, os veios sumirão, porque ele vai lixar e vai ficar muito mais belo para quando você olhar o charuto encapado, vai ficar sem nenhuma marca de veio ali. Interessante mencionar também, há 2 anos atrás, a Placência fez um formato hexagonal, né, que é um formato diferente no mercado, e eu sempre escutei, e até é uma dúvida que eu tenho particularmente, o que muda isso numa fumada? É só comercial ou ele tem uma diferença entre o cilíndrico, o box press e um hexagonal, por exemplo? Então, o que eu vou colocar aqui é justamente o resultado de conversas com vários master blenders, assim, não é nada cientificamente comprovado, tá? Mas quando você vai fumar um charuto tradicional, cilíndrico, vamos colocar assim, não vou nem falar tradicional, porque hoje não tem mais tradicional, né? Tem tanta coisa nova que é tudo tradicional. Mas quando você vai fumar o charuto cilíndrico, na puxada, quando você vai puxar a fumaça, por ele ser cilíndrico, fisicamente falando, a fumaça não entra de forma linear na sua boca, ela vai circular o corpo, o canhão do charuto, o corpo do charuto, e cilindricamente, porque ele ser cilíndrico, ele vai entrar circulando e entra na sua boca. Ou seja, a puxada, a questão física, você vai absorver todas as características do tabaco, ele vai entrar de forma cilíndrica. Quando você fuma um quadrado ou hexagonal, por ter vértices, vamos colocar o quadrado, tem lá 4 vértices, ele inicia fisicamente a parte, vamos colocar, a pressão vai fazer com que a fumada entre cilíndrica, mas ele vai bater nos vértices, então ela vai ter uma acentuação de algumas partes do tabaco. Então, ou seja, a fumada, mais uma vez, isso não é cientificamente comprovado, isso é algumas conclusões conversando com alguns fumadores, com alguns master blenders aí que fazem esse tipo de charuto. Você tem essa questão, e obviamente não é só opinião de fumador, né? É conversando com as pessoas que trabalham dentro dos centros científicos dentro de cada casa. Então eles fazem box press pensando o seguinte: na questão da fumada você vai ter impactos diferentes. Primeiro, você tem menos tabaco no box press. Segundo, então não vou falar que é menos complexidade porque tem menos tabaco, mas você tem menos tabaco. E segundo, você tem a questão do impacto dos vértices que vai pressionar, porque uma vez que ele entra redondo, ele entra homogêneo. Uma vez que ele entra quadradinho, ele vai batendo nos vértices, então ele não entra homogêneo, justamente para deixar mais complexa e diferente a fumada. O quão será diferente? Isso é uma questão de paladar e de gosto. Mas é uma belíssima pergunta. Continuando aqui, acho que depois de visitar as fábricas, a segunda noite você tem um jantar, né? Como que é esse jantar? Se puder contar pra gente o que acontece. Primeiro, nós estávamos falando do primeiro almoço, depois da primeira visita que fizeram nas fábricas. E aí você tem na primeira noite, a primeira noite foi na Drew Estate, na área lá eles têm uma área específica lá para eventos, é uma casa grande. Primeira noite do segundo dia, né? Primeira noite do segundo dia, a gente vai ter que ir pontuando. E aí é um jantar, mas não tem nada muito técnico, diferente do Festival de La Habana, que ele utiliza as noites para lançar charutos, então toda noite tem um apelo especial. Na Nicarágua, por exemplo, é mais uma reunião das pessoas, uma festa que está fazendo, com degustação de rums, né? Tinha lá um rum Flor de Cânia, que ele estava, era 30 anos, que ele estava naquele que ele tirava no barril. No barril. Não sei. Não me recordo. Tinha um que ele tirava muito do barril especial, lá, que era super especial. E uma degustação de rum especial, mas tem um bar montado, um jantar. É uma noite bem de confraternização mesmo, né? Não tem nenhum lançamento apresentado na noite, porque também você recebe um kitzinho com vários charutos, não só da Drew Estate, né? Pelo fato de ter sido na Drew Estate, você recebe outros também. E é uma noite mais para confraternização mesmo. E por ter sido essa primeira noite do segundo dia, né? Na Drew Estate, o Jonathan Drew, que a gente pode falar que ele é o dono, porque ele já vendeu, o grupo foi comprado, né? Mas ele
dentro do contrato dele, ele é o cara de frente, né? Ele tem um contrato por mais 5, por mais 10 anos, ele representa a empresa, que ele leva o nome da empresa. Ele foi lá fazer um discurso, colocou da forma dele, ele é um cara bem diferenciado, né? Então ele colocou da forma dele, ele fez uma apresentação, e também foi uma noite que foi o J.C. Newman foi homenageado, porque ele fez aniversário, eu não sei especificar quantos anos, mas aí nessa noite a gente ganhou uma caixa de charuto. Isso foi na de branco, que não chegamos ainda. Não chegamos? Não chegamos na de branco. É o cara verdade. Tá botando pressão. Essa é a de branco. Essa é a de branco. Então vamos voltar. Não foi Bom, essa. não é foi a essa. do seguinte. Vamos lá. E aí, qual que é a pergunta, diretor? Voltando aqui, acho que é importante mencionar que no Pro Cigarro você acaba toda noite ganhando um kit, né, com 9, 10 charutos. Na Habanos também você ganha kits especiais do charuto lançado. Então na Nicarágua, como que funciona isso? Você ganha um kit? Como que funciona isso na noite? Dessa primeira noite, por exemplo, eles davam um kit num ziplockzinho com os charutos pra gente fumar ali. Como não é nenhum lançamento, igual a gente falou, né, que acontece no Festival de La Habana, que tem aquelas caixinhas especiais, não é. O que acontece na Nicarágua é que também no primeiro dia, né, não estava no kit de boas-vindas que eles entregaram, mas quando a gente passou para o ônibus para ir para Esteli, eles deram uma caixa linda. Caixa lindíssima. Uma caixa, uma das mais bonitas que eu já vi. Isso né? eu uma também. das caixas mais bonitas que eu já vi. E com as principais marcas dos charutos nicaragüenses, às vezes tem uma que coloca 2, né, de linhas diferentes de uma marca, etc. Mas você recebe essa caixa linda. Eu não contei, mas deve ter uns 20 charutos. Tem 20 charutos ali naquele kit. Na caixa, né? Mas nessa primeira noite, por exemplo, eles entregaram pra gente os charutos dentro de um ziplock, então... Que sempre vem 5 charutos em cada zip. Não é que sempre vem, né? Porque teve um dia que veio 4. Então, assim... Geralmente. A possibilidade é que, obviamente, como eu falei no começo aí, você tem a questão da etiqueta, né? Mas se você voltar lá, você consegue pegar mais um, mais 2, mais 3 ziplocks. Então, obviamente que é um para cada um. Que foi até uma mudança que eu notei nesse ano em relação ao primeiro que eu fui, que foi 2017, que você ganhava esse kitzinho, esse ziplockzinho com os charutos, mas também durante a noite passava as meninas com a bandeja distribuindo alguns charutos durante a noite. O que acontecia era essa questão, né? Como as meninas passavam ali, aquele negócio ficava meio solto, é aquela coisa, um pega um, tem outro que pega 5, então talvez por isso eles não tenham feito isso neste ano, né? Isso não é só uma característica de brasileiro, não. Não, né? isso aí isso acontece por conta dos americanos. Os americanos, eles têm essa questão. Eles estão vendo a bandeja ali, eles vão encher a mão mesmo. Eles fazem isso, é uma coisa... Eu acho que Puro Sabor mudou para ter um controle melhor, porque realmente era muito charuto que se pegava ali. Sim. E às vezes outras pessoas não ganham, né? É isso aí. Porque acaba e você pegou 5, o outro não É interessante ter bom senso. É. Então acho que, voltando agora, começando o terceiro dia, a gente vai falar um pouquinho sobre as plantações, isso, né? Você vai visitando plantações, então se a gente puder entrar, você acorda e como que funciona o terceiro dia, ao longo do dia? No terceiro dia são só plantações, só são campos de tabaco. Então você vai visitar uma empresa de manhã e uma empresa à tarde, tá? E no meio entre a de manhã e a tarde tem o almoço. O almoço foi dentro de uma casa de tabaco. A casa não está oficialmente colocada dessa forma, mas é a casa de tabaco da Arturo Fuente, do que eles abriram na Nicarágua. Então é uma casa de tabaco lindíssimo, campo ao redor, é um campo pleno, vasto, né? E essa casa de tabaco, ou seja, imagina a casa de tabaco de curação, de cura do tabaco, então você tem todos os tabacos ali e você almoça ali dentro, então foi bem bacana. Agora, tirando essa questão do almoço, da questão técnica, mais uma vez, as casas que você podia visitar nesse dia, como Perdomo, Oliva, Padrón, Nicaçuenho, Proxenixa, também é uma casa muito bacana. A gente depois pode falar um pouquinho das casas e das marcas. Então você vai visitar campo. Então algumas casas vão te levar para verificar desde o plantio da semente até toda a questão do transplante. Algumas não vão te levar para visitar semente, mas vão te levar para verificar, você vai fazer colheita de tabaco. Algumas outras casas levaram algumas pessoas para fazer o plantio, ou seja, você vai lá, plantou a semente nas casinhas, nas bandejinhas, e ela já atingiu lá
15 centímetros ou por volta de 45 dias depois da sementezinha. Então já é uma plântula de 15 centímetros, 16, 17, mais ou menos. Então algumas casas levaram os participantes para fazer o plantio. Então o transplante, né? Você pegar a plantinha e plantar, você abrir o solo. Então assim, algumas casas vão te explicar de solo, como funciona a questão de hidratação do solo, se vai ter irrigação, se não vai ter, por que vai ter. Então tem casas que vão primar pela muita técnica, que fala mais do que mostra, tem casas que mostra mais do que fala e tem casas que você põe a mão na massa. Por isso que o Puro Sabor não é um festival que você fala assim, eu fui uma vez, maravilha. A cada ano você vai ter com certeza experiências diferentes, porque você vai em casas diferentes. Então o ano que você foi na casa que você plantou, no outro ano você vai na outra casa que vai te mostrar outros processos, mas sempre nesse terceiro dia é tratamento de tabaco. Eu queria só aproveitar, como a gente está falando no terceiro dia de plantação, sem fazer mais uma vez, não estou fazendo promoção de nenhuma marca aqui, eu estou fumando um Roya de Nicarágua. Por que eu estou falando do Roya de Nicarágua? Vou falar um pouquinho de processo de plantação. Vou aproveitar, acho que vou me alongar, não vou alongar muito não. O que acontece? Voltando um pouquinho para Cuba, em 1907, a gente teve basicamente a criação da variedade chamada Habanensis. Ou seja, você já tinha o tabaco negro cubano, já mais de 200 anos que era plantado, desenvolvido e tudo mais. Em 1907, os especialistas desenvolveram a semente e criaram essa variedade chamada Habanensis. Depois de mais 30 anos, em 1937, eles criaram a primeira, vou voltar para Cuba, mas eu vou chegar, vocês vão entender porque eu estou falando disso aqui. Em 1937, eles criaram a primeira estação, que é a primeira estação de investigação do tabaco, que foi em San Juan y Martínez, em Pinar del Rio, em Vuelta Barro, em Cuba, tá? E 4 anos depois, em 1941, eles desenvolveram, a partir da Habanensis, eles desenvolveram a variedade chamada Criollo, tá? Então a Criollo foi desenvolvida e foi criada em 1941, de acordo com os livros da doutrina existente sobre o tabaco. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque o Criollo foi desenvolvido pelos cubanos para fazer parte do miolo, da tripa, do enchimento do tabaco. Alguns anos depois, eles pegaram essa mesma variedade Criollo e desenvolveram e criaram o Corojo. Por que tem o nome Corojo? Porque eles plantaram a primeira variedade na vega chamada Vega El Corojo, na região de Cutías de Barbacoa, em Vuelta Barra, em Cuba. Então levou o nome Corojo. Por que eles desenvolveram a Corojo? Para capa. Então, Criollo foi desenvolvido para tabaco de plantio do sol, sem nenhuma tela de proteção, e para tripa. E Corojo tapado para capa, para ser mais sedosa, elegante, fina e tudo mais. Maravilha. Esse charuto que eu estou fumando, ele é um charuto 4.5, ele é em comemoração ao 45 aniversário da Roya de Nicarágua. E por que eu estou falando isso aqui agora? Porque eu estou falando da Nicarágua, é uma marca nicaragüense. Esse charuto, a capa dele, lembra que eu falei que a capa é Corojo, né? Eu só tô falando aqui, tá? Não corta, viu, diretor? Se você cortar, você me ferra, tá? Você me ferra a explicação. O Corojo foi inicialmente desenvolvido para capa e o Criollo só para tripa, tá? Só que essa capa desse charuto é um Habano Criollo. Não vamos falar que é a mesma semente, porque obviamente é a semente Criollo que foi para tripa. Fizeram a mutação, a mudança genética dela para a Nicarágua, para os solos da Nicarágua. E nos solos da Nicarágua, eles pegam essa mesma Criollo e eu estou fumando um charuto de capa Criollo. Então, por que eu estou falando isso mais uma vez? Para a gente quebrar um pouco as pessoas que falam de charuto, né? Mais uma crítica para as pessoas que falam de charuto, que fazem vídeos e tal. Parar de falar que Criollo é para tripa e Corojo é para capa, porque nem em Cuba é assim mais. Então é uma outra informação, ou seja, em Cuba você tem a Criollo 98, que é muito conhecida, a Corojo 99, essa aqui é um híbrido da Criollo 98. Você tem Criollo 2013, você tem 2014, você tem Habano 2000, você tem várias variedades que são mutações genéticas desde esse trabalho que começou em 1907, depois em 1937 e blá blá blá. Então o que acontece? Hoje em dia no mundo, você vai para Nicarágua, você vai lá, o que é essa variação aqui? O que é essa variedade aqui de tabaco? Ah, é Criollo. Eu falo, porra, mas não é Criollo? Tabaco tapado, mas você vai pôr em capa? Sim, esse Criollo é para capa. Mas Criollo é para tripa. O cara, mas quem te falou isso daí? Não, em Cuba, não esquece. Então assim, o conhecimento, assim, o mundo está mudando, o mundo muda, né? Então a gente só tem que se atentar nisso. Criollo
desenvolvido inicialmente para tripa, corojo para capa, mas hoje nem em Cuba é isso mais. Você encontra corojo, dependendo do ano da variedade, sembrado em tabaco de sol para tripa, em Cuba. Imagina fora. Esse aqui, exemplo, é um criollo, habano criollo, sembrado, plantado na Nicarágua e está usando em capa. O que vai trazer isso aqui? Vai trazer uma complexidade, uma capa muito mais escura, com muito mais sabor, que entra na questão também, o que leva a um outro passo, né? Uma outra discussão. A capa não aporta nada, a capa aporta 5%. Desculpa, eu fiz um trabalho com o pessoal da Nica Sonho, que eu vou aproveitar para falar aqui. O trabalho, nós pegamos 19 charutos, não vou nem falar que era um robusto, porque era menor que o meu dedo aqui. Então, um pedacinho de charuto desse tamanho, que o Esteban Disla, que é o Master Blender da Nica Sonho, a meu pedido, eu falei, Esteban, eu quero que você torça. Ele falou, Walter, eu vou torcer para você, porque eu não torço mais. Eu tô aqui, eu sou Master Blender, não, eu quero que você torça o charuto que eu tô pedindo. Ele fez 19 charutos iguais. Nós sabemos que igual é. O cara pegou a mesma receita e fez os 19 charutos iguais em termos de tripa e capote. E depois, por que fizemos 19 charutos? Porque ele tinha lá 19 variedades de capa. Ele tinha a capa Connecticut, ele tinha a Habano Equador, Connecticut Equador, Connecticut Pensilvânia, ele tinha tudo que é tipo de capa, e ele tinha o San Andrés, México San Andrés, Indonésia, tinha tudo lá. Camerun. E ele colocou nos 19 charutos 19 capas diferentes. E ele, obviamente, ele não fez só 19, ele fez pra mim, pra ele e pra um outro parceiro meu que tava lá. Parceiro meu não, um amigo lá. E aí nós fumamos, depois no dia seguinte ele falou, vamos fumar agora? Por volta, não é assim, nós fizemos o chão tá molhado, porra. E vamos pelo menos dar um dia. Tá bom, no dia seguinte nós fumamos, começamos tipo 3 da tarde, acabamos quase meia-noite, fumamos 19 charutos analisando, um charuto completamente diferente do outro. Ou seja, a capa muda, em alguns casos, 50%. Ah, Walter, não muda 50%. Tá? Imagina que você pega um lanceiro que é fino, tá? E você coloca uma capa Connecticut, que é muito suave. E você pega o mesmo lanceiro fininho e você coloca uma capa México San Andrés. Não vai mudar 50%, vai mudar 80%. Você vai fumar praticamente, porque tem um pouco cepo. Então a capa é muito representativa. Ah, mas muda 80%, você está exagerando. Não estou exagerando. São completamente diferentes os tabacos. Então, assim, a capa influencia muito, mas muito, a depender do cepo do charuto, a depender do blend também. Se você colocar só folha de seco, né? Você não vai colocar muito lirreiro. E você coloca capas estruturadas, a capa muda muito. Obviamente que você se fizer um blend só com potência, tem lirreiro, e coloca uma capa Connecticut, uma capa, sei lá, Habano Equador, também não vai mudar muito, porque a capa, a tripa está muito estruturada. Então a gente também é uma outra coisa de quebra de paradigma, para a gente parar um pouco de falar assim, a capa muda nada, muda 3, 4%. Legal, pode seguir falando, mas o que eu vou te dizer é que você não sabe fumar charuto, você nunca nem entendeu nada de charuto. Isso é um assunto que é assim. Isso é um assunto interessante você ter abordado, porque no ano passado, na Caruso Experience, a gente teve lá o Hiroshi Obaina, que estava desenvolvendo aí um charuto especial aí para Caruso, né? E que ele falava muito dessa questão da capa. E na época também algumas pessoas fizeram até uma brincadeira, né? Que o Hiroshi falou que realmente a capa tinha esse impacto, né? Obviamente, igual o Walter está falando, depende do cepo, depende do blend que você está usando, mas você tem isso também, né? Esses charutos de Nicarágua principalmente, que tem vários charutos que o miolo realmente, o blend do miolo é o mesmo e a capa muda. Então por que tem isso? Só por causa de cor? Isso. Não é só por causa de cor. Então por isso que eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado também na análise e entender a história do charuto, por isso que a gente sempre bate nessa tecla do conhecimento, porque a bitola vai influenciar dependendo da capa, né? Se é uma bitola mais fina, a capa vai aportar mais, se é uma bitola mais grossa, ou também dependendo do blend que você está usando. Sim. Então tem uma questão interessante. E na minha visita, eu fiz na Padron, nessa manhã desse dia, e foi muito interessante também. A Padron, ela fez uma visita para a gente, ela não foi só na plantação, ela primeiro deu uma passada com a gente pela fábrica e fomos para a plantação. E o Jorge Padron, ele falou que todos os charutos que eles estão fazendo hoje, o tabaco da capa é tabaco de sol. Olha só que interessante, porque a gente bateu quantas vezes de falar aqui, não, o tabaco tapado é o tabaco de capa. Né? Então eu falo muito no charuto assim, as verdades são mutáveis, né? E principalmente se a gente está falando de
empresas diferentes, com direcionamentos diferentes, cada empresa vai criar o seu. E quem não fala que o padrão é um charuto espetacular? É um espetacular. E tabaco que usa na capa. Todo mundo, não, tabaco tapado. Não, tabaco de sol utilizado e um dos na charutos capa mais caros que tem. Um dos charutos mais caros do mercado, talvez Davidoff e Padron, né, nesse mercado de não cubanos, né, talvez sejam dois dos principais aí, referências e de charutos mais caros. Por isso que a gente sempre fala, e como o Walter bem falou, a visita ao Puro Sabor ela é muito legal por isso. Cada casa é um perfil, cada visita você pode mudar, né? Você vai em fábricas diferentes, então a informação é sempre muito rica, né? E você vai quebrando esses paradigmas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente crava um negócio e fala, não, isso aqui é isso. Calma, vamos entender o charuto, né? Vamos entender o que a gente está falando. Só com experiência mesmo. Só com experiência, porque senão você vai falar uma visão geral. Ah, beleza, a capa é tabaco tapado? Sei lá, talvez 90%, 95% dos casos. Mas é 100%? Não é. Então não é uma verdade, né? É por isso que a gente uma verdade tem que absoluta, analisar. né? Então a gente tem sempre que analisar então, nesse aproveitando até, é importante mencionar, acho que muitas perguntas que muitos clientes fazem pra gente, né? Se pode comprar charuto, como que funciona isso na Nicarágua, como que funciona isso na República Dominicana, em Cuba, né? Eles conseguem ir lá e comprar os charutos? Se puder falar um pouquinho pra gente. Vou falar um pouco da questão do lançamento também, que é uma pergunta que a turma costuma muito fazer, o pessoal do auditório às vezes pergunta também, né? A questão do lançamento também é um ponto muito importante de ressaltar, que quando a gente está falando de Cuba, o festival é um momento da apresentação, é o grande palco do charuto cubano para você apresentar os lançamentos. Quando a gente fala de outros aí, Dominicana, Honduras, Nicarágua, como o foco deles é muito o mercado americano, muitas vezes os lançamentos que eles guardam são apresentados naquela feira aí de CPR, que hoje chama PCA, né? Se mudou o nome. Então, muitos dos lançamentos eles guardam para esses momentos. Sobre a questão de poder comprar ou não, em Cuba a gente sabe que não pode comprar, né? Os lançamentos estão ali apresentados, vão chegar no mercado no decorrer do ano. Para falar dos lançamentos, eu queria convidar o meu amigo resumido Walter Sais para falar. É possível comprar, eles não apresentam os lançamentos, né? Mas os charutos que a gente está fumando, independente de ser um charuto de linha, a gente compra lá na Nicarágua. O importante, vamos falar da Nicarágua especificamente, mas vai um pouquinho para a República Dominicana, eles têm a área de específica incentivada, né? Zona Franca. Você até usou um termo interessante, a Zona Franca, se chama Zona Franca a mesma área. Então as fábricas que estão na Zona Franca, eles fazem o charuto e eles têm que exportar. Eles têm uma autorização do governo para falar o seguinte, esse charuto não vai sair, porque vai para o festival. Então no festival a gente ganha esses charutos ao longo do festival. Essa é a única situação que a gente vai ter acesso a esse charuto, mas comprar esse charuto lá não conseguimos. Só que nos últimos anos, obviamente, você vai encontrar, tem uma crescente, algumas lojas, não muitas, né? Uma ou outra loja na Nicarágua e algumas na República Dominicana que abriram e aí você vai lá e você consegue encontrar esse charuto. Mas obviamente que os preços são muito mais caros porque não tem o incentivo da Zona Franca. Então basicamente é isso, ou seja, o foco não é você ir para lá para comprar o charuto lá, é mais para participar do festival. E obviamente se você quiser ir nessas lojas pagar um pouquinho mais sem um incentivo, você pode adquirir algum charuto sim. Sim. Continuando, né? Na terceira noite tem a famosa noite de branco, então o que acontece nessa noite? A noite de branco também, quando você recebe, quando você chega no festival, dentro do kit você recebe normalmente uma goiabeira. Esse ano eles deram um traje típico da Nicarágua que chama cotona. Aliás, é uma roupa bem diferente, porque a goiabeira tinha vantagem dos bolsos para a gente colocar os charutos, e normalmente a noite de branco era uma goiabeira. Esse ano eles fizeram com esse traje típico, porque essa noite de quinta-feira, normalmente eles dedicam muito para uma parte cultural, né? Falar um pouco da história da Nicarágua, das danças folclóricas, aquela coisa. Então a ideia era que todo mundo fosse vestindo. Eu particularmente não gostei muito da cotona, né? Eu nem usei. Muito grande. Eu nem usei. A gente ficava parecendo, a gente vai botar uma foto aí, mas parecia um monte de lutador de judô. Não, foi E o nosso amigo modelo internacional não usa as roupas que dão no negócio, né? Então estava com a outra. Mas teve também aquela passagem legal lá a noite da quinta-feira, né? Essa noite de branco. Foi na Pensa, né? Na J.C. Newman.
E estava também a J.C. Newman celebrando 125 anos da J.C. Newman, então que é muito importante, uma data muito... A J.C. Newman é uma das grandes empresas aí da Nicarágua. E também contamos aí com os discursos, né? Teve uma parte dedicada também aos discursos, depois danças folclóricas, e um discurso foi até eloquente. Do Jonathan Drill, que é uma figuraça, né? Se a gente fala do mundo do tabaco, né? Normalmente a gente vê todo mundo ali meio que alinhado, usando goiabeiras, aquelas coisas. O John vai de bermuda, camisa folgada e tal. Óculos, boné. Bem à vontade. E fez um discurso muito bacana lá, né? Sim. Você quer abordar um pouquinho do discurso? O discurso foi bem eloquente, acho que a gente não vai para não se alongar muito na questão do discurso, mas um regalo que foi muito interessante foi que a J.C. Newman nos presenteou com uma culebra, ou seja, um charuto torcido em 3. Então foi bem assim, bem simbólico. Eu acho que foi um grande momento, o grande charuto da noite. Assim, obviamente que a gente eu não fumei o meu, não sei se você também fumou não fumei. O seu. Não sou muito... Você trouxe pra gente fumar aqui, então. Trouxe. Na verdade eu não vou nem fumar. E aí a culebra também entra naquele mesmo ponto que você falou do box pressed, né, que você vai com menos enchimento no tabaco para poder fazer, igualmente a gente replica isso na culebra, porque depois você tem que torcer o tabaco, também você não conseguiria torcer o tabaco se fosse um tabaco cheio naturalmente, né? E aí fomos pro dia seguinte, né? No quarto dia, então, vocês visitaram outras fábricas, né? No quarto dia, então, esse terceiro dia foi de plantação e o quarto foi só de fábrica. Que nós visitamos cada um dentro de cada grupo visitou também 2 fábricas, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. E eu queria falar sobre um processo, específico, não sei se nós temos tempo aí, mas eu vou falar muito rapidamente, que é a questão da flor do tabaco, tá? Quando você tem a plantação do tabaco, é uma coisa que... Por que eu vou falar disso? Só para deixar um pouco claro. A gente está falando de Nicarágua e quando a gente fala de tabacos ou charutos não cubanos, hoje você tem muita tecnologia, muita inovação que circunda esse mundo novo, vamos colocar dessa forma, tá? Então eles buscam sempre inovações e tudo mais. Então a gente sempre ouviu dentro de uma cultura específica de tabaco, que quando o tabaco está com a flor são as flores que nascem no topo do tabaco, é porque ali você já colheu todas as folhas. Então a flor está ali, porque na verdade já acabou a plantação e sai a flor. Então na verdade a flor está sugando a seiva, as folhas do tabaco não vai ter tanta qualidade, tanta estrutura. E aí muita gente replica essa questão da flor do tabaco. Então uma coisa que eu queria colocar também, que a flor do tabaco pode não só representar um fim, mas muitas da colheita, mas muitas empresas mantêm a flor do tabaco. Se você está sembrando ou plantando um Connecticut, você deixa a flor do tabaco porque você não quer na folha tanta estrutura. Então você quer que a seiva que chegaria nas folhas, que você não quer que a seiva chegue tão potente. Então você deixa a flor. Tá? E aí as pessoas vão falar, então legal, então bacana. Então quando você vê a flor lá, pode ser que está fazendo esse Connecticut que é especial? Sim, mas tem algumas empresas que também faz o Connecticut, a gente chama de desflorado. Ou seja, você faz o Connecticut em sol para capa e você desflora porque você tira a flor. Então, mais uma vez, eu só quero falar disso porque a flor, ela representa o quê? Ela pode representar o que o produtor quer. Se ele quer a flor para sugar a seiva, ele deixa lá a flor. Se ele quer tirar a flor, ele tira para concentrar a seiva nas plantas. Ou se ele quer manter a flor porque acabou a plantação, ele também pode deixar. Então a flor não representa um fim da colheita ou o fim do plantio. Só estou falando isso porque na Nicarágua, em Dominicana e Honduras, eles usam muito a questão do Connecticut desflorado, que é sem essa flor. E com flor também, o florado. E aí, nesse quinto dia, no último dia, não é nem o quinto, estamos no quinto, é no quarto, dia, né? Só tem 4, tá, gente? Então, no quarto dia, a gente visitou as fábricas e também foi muito enriquecedor. E tivemos a noite de gala. Eu acho que só para completar até, Walter, é muito bacana na Nicarágua que cada fábrica tem uma experiência diferente, né? Então, tem fábricas que fazem uma degustação cegas, tem fábricas que você pode produzir seu charuto, fábrica que você escolhe o seu blend e depois você vai ganhar no último dia. Então, isso é muito enriquecedor nessa experiência. Então, vale super a pena, né? Recomendamos o pessoal aí. E o último dia, então, a última noite, você tem a noite... E a noite de gala, mais uma noite de fechamento mesmo do festival, né? Então, uma noite mais alinhada, né? Uma noite de gala realmente, mas quando a gente fala de público americano também é engraçado, né? Porque o americano não entra muito nesse conceito da gala, né? Então a gente vê, do mesmo jeito tem gente de smoking, tem gente de terno, tem gente de guaiabeira, mas sem ser uma guaiabeira mais formal, né? Uma guaiabeira ou mesmo camiseta normal na noite. E foi na Scandinavian.
Fui né, na que eles Escandinávia fizeram um jantar bacana para fechar o festival. E também foi um jantar que foi anunciado o Cláudio da Mombatio como novo presidente lá da Câmara de Tabaco Nicaragüense lá, que conduz, e ele fez um discurso de posse lá breve e também anunciou a volta da cidade de Granada para o programa regular do Puro Sabor de 2021 já. E só complementando essa informação, eles obviamente não está confirmado ainda, mas eles vão tentar implementar um dia que vai ser um dia mais relaxante, um dia na praia, um dia que eles chamam de um dia de praia, também com charutos, com apresentação de charutos e tudo mais, mas um dia mais tranquilo, que já teve esse dia já teve num festival passado, mas para esse festival eles não colocaram. Para quem está assistindo a gente, como que faz para ir no ano que vem? Qual que é o valor? Como que funciona isso? O legal do Nicarágua, você paga $1.500 para inscrição individual. Se for inscrição em dupla, porque você fica em quarto duplo, né? Ela sai a $2.900. E você pode fazer para dupla, e você pode fazer a inscrição no site deles, nicaraguancigarfestival.com. Nosso diretor vai colocar aqui. E esse custo está incluso todos os passeios, a alimentação de todos os dias. Esse ano não teve alimentação da primeira noite em Manágua, mas não sei como vão fazer, mas as outras alimentações todas estão inclusas, incluso o hotel também. Então, basicamente, a única coisa que você desembolsa é o preço da passagem aérea para ir. A Caruso está montando grupo também para o... Quem quiser, né, procurar a gente vai montar o grupo ano que vem para Puro Sabor, Pro Cigarro. Então, queria agradecer a presença de vocês, obrigado pelo vídeo, obrigado pela essa aula que a gente teve hoje. E fique atento que a gente vai ter outros vídeos em breve. E só para complementar, obrigado. Falar do nosso canal, só do nosso canal. Jabá. Quem quiser dar uma checada depois no meu canal, no Instagram é Walter Sais Oficial. Walter com W, o diretor vai colocar aí, bonitinho. Isso. E o meu YouTube, é só colocar no YouTube Walter Sais, que tem lá o canal, você pode checar as plantações da Nicarágua, Dominicana, Honduras, Costa Rica, Cuba, tem muita informação lá. Para quem quer, quem gosta de charuto. Quem não gosta, nem chega lá, porque... Inscreva-se também no meu Instagram, @ConexãoTabaco. Lá também a gente faz cobertura, eu viajo também para vários lugares, feiras, festivais, cobrindo esse mundo maravilhoso aí que a gente falou tanto aqui do tabaco. Então não deixe de se inscrever no @ConexãoTabaco, que você vai acompanhar também muito das novidades aí pelo mundo. Obrigado, pessoal. Então, para você que assistiu a Caruso pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e venha aprender um pouco mais sobre esse universo. Muito obrigado, pessoal.